Bom, eu creio que poucos toledanos ouviram esse hino. O verdadeiro hino de Toledo. O verdadeiro hino do labor, do sabor, do suor dos catarinenses, gaúchos, paranaenses que chegaram aqui na década de 50. 46, Toledo teve o princípio de desbravamento. 27 de março é a data da chegada dos pioneiros. E essa música feita pelos titulares do Ritmos, muitos não sabem o que é. Jaime Zene, falecido jornalista, companheiro de imprensa comigo na Rádio Iguaçu, é também o autor da música. Ele, com Irani Pinto e também Irani Custódio Pinto, tiveram um desafio para o grupo Titulares do Ritmo fazer Toledo Especial, 1975. Disco comemorativo, 23º aniversário do município de Toledo. E, para quem não conhece, Titulares do Ritmo eram todos cegos. É uma história muito bonita. Uma hora eu vou trazer aqui Anésio Vitor para contar essa história, porque ele conhece bem essa história. E hoje, no aniversário de Toledo, eu não podia falar com outra pessoa a não ser... Eu tenho o maior prazer de ouvir quando chamo o dinossauro da política de Toledo. Eu tenho o prazer em ouvir o Bisonin, porque não são histórias, são histórias. E quem não conhece o passado, não vive o presente e muito menos vislumbra o futuro. Bisonin, obrigado por ter vindo, a Gazeta. Nós temos livros do nosso amigo Vitor Beal, do Ricardo Rippel, do Ondinerauer, do nosso Oscar Silva, até aqui, Oscar Silva. Toledo existe, resposta à Câmara Cascudo. Esse livro aqui é muito interessante. Inclusive aqui tem uma história sobre os CTGs, né? Muitos dizem que o CTG nasceu ali, tem um CTG primeiro, antes de tudo isso aqui. Ainda temos aqui o Arvorecer também, do nosso professor canadense, Dr. Marcelo Gondim. Então, sem contar os que fazem parte da história do Campanholo, do Duílio Genari, e assim sucessivamente, o senhor Hermes de César, não é, Bisonin? Mas você pode contar sobre esses 71 anos de Toledo hoje. Bom dia. Bom dia, Eliseu. Bom dia aos nossos telespectadores, para dizer que é uma televisão. Internauta, hoje é internauta e telespectador, porque hoje mudou tudo, né? Mas que bom. Veja bem, quando eu chego aqui em maio de 76 para trabalhar na Comalta, né? Engenheiro agrônomo da Comalta, com Albino e Tarciso, eu conheci todas essas figuras no ano de 76. Portanto, são 47 anos de Toledo. O que era Toledo naquele momento? Doutor Ernesto, eu conheci o doutor Ernesto, por exemplo, lá na Volkswagen, né? Estava sempre lá, rodeado ali com o pessoal todo lá, os parentes do Jader Donin, seu Lírio Donin, com Fagarace, com todo... Cara, como era bom ali ir lá, né? De manhã lá conversar, toda essa gente você conversava. O seu Egon Pudel, eu tive a oportunidade de visitá-lo muitas vezes também. Ficava naquele escritório dele, lendo a sua, né? Lendo o jornal, ele gostava dele. Todos os dias ele ficava lendo o jornal. E depois tive a oportunidade, mais tarde, assim, mais chegado até o doutor Avelino Campanholo, né? Fui assessor dele, o meu assessor durante muitos anos na Rádio Iguaçu. Nós fazíamos aquele programa para o interior do município. Eu, como engenheiro agrônomo, e ele pesquisava tudo para poder falar. Ele gostava de falar de mudanças globais, a mudança do clima. Quer dizer, ele primeiro estudava muito para depois apresentar o programa. Aliás, o Avelino Campanholo tinha um jornal que ele lia religiosamente. Ele podia chegar aqui 2, 3 dias depois da data, que era a Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Não, esse pessoal gostava, eles sempre se informavam, todos eles eram grandes leitores. E o programa se chamava Tribuna Sem Máscara. Sem Máscara. Porque ali o cara dizia tudo o que queria dizer e não tinha erro. Falava qualquer coisa ali, azar, ou de quem falava, o azar de quem ouvia, né? Exatamente. Então, acompanhar os últimos 47 anos de Toledo, ver aquelas ruas, né? Uma JJ, que era um valetão, ver aqui
o asfalto que terminava aqui no teatro, né? Ali era só cascalhão. Jogavam umas pedras, né? Quer dizer, tanta coisa. Ver uma Copagro também quebrar, que foi muito triste, né? Acompanhar uma cooperativa que hoje, na época, ela estava entre as 5 maiores do Brasil, imagina hoje. Então a gente acompanhou algumas coisas boas e algumas coisas muito ruins. Eu diria que essa da Copagro... que quebraram. Essa da Copagro, então, como diz, ela não entra em falência, ela entra em liquidação, né? A exemplo, a Copavela entrou em liquidação, mas não terminou. Outras entraram também e, nossa, infelizmente, alguma coisa faltou para que nós pudéssemos, na época, salvar a Copagro, que hoje teria 4, 5 mil funcionários hoje, no mínimo a Copagro teria hoje 4 a 5 mil funcionários do tamanho que ela, na época que ele estava, quando ela teve aquele problema. Então, o Toledo, né? Aquele Toledo, que é pequena Toledo... Eu conheci em 74, aí eu estava em Medianeira, eu era assessor de cooperativismo da Emater, eu era o assessor da Cotrefal, né? Em 74, a Maripá, eu não tinha asfalto nenhum, Maripá atolava na poeira, era barro ou poeira na subida Maripá, era uma tragédia isso aí. Então aqueles que chegaram depois, Eliseu, não têm a mínima noção do que era esse Toledo lá atrás, quase 50 anos atrás. Vamos pensar no lago, né? Sim, vamos hoje... pensar. Tanta coisa que mudou para melhor, né? Eu tenho que te fazer essa pergunta. A história de Toledo, todo mundo sabe que você conhece, eu não poderia trazer outro vereador para falar sobre esse assunto, a não ser você. Mas hoje, Bisoninho, você com a tua idade, no 7º mandato como vereador, já foi secretário, todo mundo sabe hoje o teu currículo vitae. O Leoclides Roso Bisoninho hoje passou por inúmeras situações positivas, negativas, algumas rasteiras, alguns balaios. Se sente feliz, realizado como um homem público? Cara, ontem, por exemplo, dia 11 nós inauguramos a estátua do Ernesto, certo? Tá, nós começamos o programa com a estátua, eu ia chegar nesse assunto. Isso, com aquela estátua ali. Olha, imagina quando estava lá na Comalta, eu ia imaginar que eu, junto com você e com o Ale, que é o filho, o Alexandre, nós iríamos indicar para que se fizesse ali as homenagens dos 100 anos aos Você lembra quando você fez Toledo? Isso? Você lembra? Você pega aquele link lá, faz favor. O Bisoninho me concedeu uma entrevista, eu vou reproduzir só um pouquinho. Tem um link ali que eu pedi você colocar, para vocês entenderem. Eu não vou deixar o vereador falar, mas eu vou reproduzir o que ele disse foi em 2019, quando ele ainda estava presidente da Câmara Municipal. Pode colocar, por favor. Pode colocar. O link que estava... O link, já conseguiu? Não, o link. O link da entrevista, por gentileza. Essa é a primeira dama que, inclusive... Não é esse aí também, por gentileza. O link que está lá. O link da entrevista. Tem 2 links lá, tá? Não é essa a entrevista aí, não. Não é essa aí. Bom, continua o raciocínio aqui, já vamos ver. Já vamos colocar essa imagem. Então, Eliseu, lá atrás, então, quando nós... E que tanto você depois quanto o Allen, por que não homenagearmos os prefeitos que completaram 100 anos? Olha que homenagem fantástica, né? O que esse povo, o que eles fizeram por Toledo. E aí, então, depois que tu me fala isso, Allen, eu fui falar com o Beto, fui falar com o pessoal do planejamento para que nós pudéssemos fazer... E já que o município também precisava fazer algo para homenagear os 70 anos de Toledo, que foi o ano passado, né? Os projetistas, então, fizeram aquela extensão da primeira parte da frente da prefeitura. E aí, então, todos os prefeitos que completarem 100 anos terão ali o seu busto. Olha, imagina... Você não fez a conta de quem será o segundo, né?
Fiz a conta, assim, eu acho que é o Campanholo, eu acho que é o Campanholo, depois vem o Egon Pudella. Ah, é? Então, nós fizemos pela ordem seria o ordem de prefeito, né? Isso. O Ernesto, o Egon... Não. Mas o Egon parece que o Campanholo estaria na frente por um ano. Por um ano. Então, olha, não sei se está ali. Tu tem a imagem da entrevista que você me concedeu? Você lembra? Tu lembra? Sinceramente. Vamos lá, põe aí para nós ver. Foi no teu gabinete e eu estava lá. Pode soltar. Pode soltar. Gabinete. Ele falou que é tudo pra gente. Isso, baixa o volume da TV. Então, pra você ver como é que é a história, né? Demorou um pouquinho, né? 2019, então fizemos indicação, fizemos 3 indicações. E aí, então, o prefeito Beto, graças a Deus, nos atendeu, passou o planejamento projetou aquela segunda muito parte. Bonito, aliás. A segunda parte na frente da prefeitura. E ontem, quando eu olho para todo, o Neco, a Gina, aquele pessoal todo ali Aliás, fazia uns 20 anos que eu não via o Neco. Então, o Neco. Cara, que coisa fantástica estarmos no ano de 2023, homenageando o busto do primeiro prefeito, que hoje estaria com praticamente 103 para 104 anos, né? Então, é importante dizer o seguinte, você está na hora certa, de repente, não fez lá atrás, e por coincidência, claro que é ruim, mas na sexta-feira, infelizmente, a gente enterrou o filho, o César Dalogro, médico também, que era meu médico, né?
foi presidente da Câmara, o filho do doutor Ernesto. Infelizmente, sexta-feira... E os familiares, olha que coincidência, todos os familiares praticamente estavam aqui. E aí, no velório, eles foram convidados, aproveitando que eles estavam aqui, para inaugurar o busto na segunda-feira, às 15h30, né? Então, dia 11, né, que estamos falando aqui dia 14, né, mas foi inaugurado no dia 11, foi inaugurado, né? Que coisa boa para a gente. O cara falava, o Ali falava assim, o nariz do pai está perfeito. O nariz do pai está perfeito. Então... é muito bom ter estar aqui fazendo essa homenagem para essa família que tanto fez por Toledo. Olha, o doutor Ernesto, para mim, era um cara de uma gentileza, assim, de um trato, assim. Aliás, coisa boa, quando a gente até citou dizendo o seguinte, uma cena que sempre me comovia quando eu vi os dois andar, viu, Eliseu? Era o doutor Ernesto de braço dado com o Egon Pudel. Os dois, um foi deputado federal, um foi deputado estadual, presidente da Assembleia, os dois foram prefeito, e isso, Eliseu, você não vê em lugar nenhum da terra. Eu nunca vi em lugar nenhum. Então, veja bem, vamos lá. Egon Pudel foi presidente da Assembleia Legislativa. Doutor Ernesto foi deputado federal, prefeito, estadual. E os dois, no final da jornada deles, os dois andavam de mão dada, cara, assim, de braço dados, caminhando no lago. Todas as vezes que eu olhava aquela cena ali, eu digo, meu Deus, mas é possível, cara. É possível as pessoas terem partido diferente, naquela época ter se degladiado, xingado, tá? E depois fazer as pazes. Mas aquilo era uma cena, cara, não sei se alguém... se alguém conseguiu tirar uma foto, alguma coisa assim. Mas era tão lindo de ver aqueles dois caminhando, cara. Já com 80 e tantos anos. A prova dessa... briga por Toledo e não por partidos. Isso. Na época era o UDN, era o PR, o DN, PR e o PTB. O Ernesto era PTB na época. PTB. Inclusive, um detalhe importante, veja bem, Toledo estava começando a crescer, se desenvolver, o doutor Ernesto teve a solução, que é fazer a primeira usina de energia, porque funcionava das 6 da tarde às 22 horas somente. Matias Becker fizeram na época, ideia do Ernesto, inclusive. Inclusive, a inauguração dessa usina se deu num horário que coincidiu com ontem, 15h30. Olha a coisa, como é que é a história, né? Meu Deus. Bisoninho, então nós poderíamos ficar aqui falando da história de Toledo pro resto da vida. Tu tem história, tu tem bagagem. Hoje você agradeceria quem por ter vindo para Toledo? Bom, eu tenho que agradecer um cara que também Toledo deve muito a ele, chamado Albino Coraza Neto. Albino Coraza Neto e Tarcísio. Se tem um cara que, para mim, Toledo, hoje, ele ainda não teve aquele reconhecimento que deveria ter tido e que fez muito por Toledo, chama-se Albino Coraza Neto. O Tarcísio e o Albino eram o dono da Comalta e eles foram, o Tarcísio foi a Cascavel, me convidaram, eu estava na Emater. E como eu fui o primeiro inspetor de Granja do Estado do Oeste em 75, o Tarcísio foi lá me cuidar, porque eu inspecionava a granja do Tarcísio. Veja bem, eu como inspetor de granja registrada, e o Tarcísio tinha a Granja Calixto, eu inspecionava a granja do Tarcísio, eliminei muitos suínos dele, né? O Irineu trabalhava com ele, o irmão dele, e aí ele falou assim, aí o Albino, através do Tarcísio, foi lá me convidar. Olha, o nosso engenheiro agrônomo saiu, tu não queres lá ser responsável pela produção de semente de soja e trigo da Comalta e dar um assessoramento na Granja Calixto e Suíno? Olha, a proposta era boa, eu ia ganhar por semente produzida, né? Então, no primeiro momento eu vim com salário, depois a gente só trabalhou por produção de semente. Então, eu devo a minha vinda a Toledo a Albino Coraza Neto e Tarcísio Jaci Erckert. Eu chego para trabalhar aqui na Comalta 1º de maio de 76, entro na prefeitura 1º de maio de 83, levado pelo Albino Coraza Neto. Entrei lá como assessor de Agricultura e Meio Ambiente. Em outubro de 83, o Albino cria a primeira Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Toledo ou do Oeste do Paraná. Nenhuma prefeitura
tinha Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente criada no oeste do Paraná. Isso, então, em 83. outubro de 83. Há 40 anos atrás, o Albino criou a secretaria e também, olha a coincidência, o Albino também cria, em 83, a Secretaria de Saúde, que também Toledo não tinha Secretaria de Saúde. E olha a coincidência, quem foi o primeiro secretário de Saúde do município de Toledo? Celso Dalogro. Celso Dalogro. E ontem nós estamos aqui inaugurando a estátua do pai do Celso Dalogro, doutor Ernesto Dalogro. Então a família Dalogro tem uma importância muito grande. E olha que o Albino também. Quem traz a Prata dos Nadadores para Toledo, quem traz o Unipar, quem traz isso. Então, eu diria que o prefeito Albino Coraza Neto, que foi aquele que assumiu 8388 na eleição de 82, né? Ele tem o que ele fez, e ele foi massacrado aqui durante muitos anos, ele foi massacrado, mas se tu começar a ver as coisas que foram feitas aqui em Toledo, cara, foi feito muita coisa com a liderança do prefeito Albino Coraza. Eu tenho um profundo respeito porque foi ele que me trouxe e ele fez muita coisa para esse município de Toledo. Bisonim, para encerrar, hoje, como é que o Bisonim enxerga a cidade de Toledo hoje, no pleno século XXI? Hoje é uma cidade que você abandonaria, iria embora daqui, ou prefere ser enterrado aqui? Olha, com certeza absoluta. Eu venho de Santa Maria, Rio Grande do Sul, passei por outras... morei até em Cascavel, morei por 7, 8 meses em Cascavel, lá atrás, em 74, 75. Mas hoje, poucas cidades do Brasil, de porte médio, com 150 mil habitantes, oferece tanta coisa boa para a gente ficar em Toledo. O que está sendo projetado para os próximos anos para Toledo é aquilo que aqueles que não estão aqui virão para cá e os daqui têm que ficar aqui, porque ela terá todos os recursos, todas as universidades possíveis, todos os encaminhamentos para que nós tenhamos uma cidade tecnológica, cidade com indústria, cidade com todas as universidades possíveis para os que daqui ficarem aqui, da medicina às engenharia, do bioparque. Então, é um município que tem tudo para atrair mais gente para cá e não alguém. Eu não conheço ninguém, Eliseu, até agora. Olha, eu vou embora de Toledo porque não gosto por isso. Eu não conheço nenhum. Sinceramente, pela educação, o que está se fazendo na educação, na saúde, na assistência, na agroindustrialização aqui dentro de Toledo, não conheço, não lembro de nenhuma pessoa que me dissesse, olha, estou arrependido por ter vindo para Toledo, quero ir embora de Toledo. Não. É uma cidade maravilhosa, é uma cidade de porte médio, mas ela oferece tudo. Eu falo sempre assim, lá quando eu vou a Londrina ou quando eu vou a outro lugar, eu falo assim, na minha cidade eu falo assim, daqui a 2 minutos e 52 segundos eu estarei lá na porta da sua casa, né? Quer dizer, é uma cidade que tem segurança, uma cidade que tem saúde, que tem educação, que tem tudo. Então, gente, por que não morrer aqui em Toledo? 71 anos? 71 anos. Veja, pensa que coisa fantástica. 71 anos. Cara, é mais nova que eu, cara. Pois é. Mas que bom que ela é mais nova que eu. Então, Eliseu... Ainda bem que eu não estou falando de mais nova, né, Eliseu? A gente está indo a Santa Maria, né? Santa Maria, para que no dia 15 à noite... 15 à noite... Eu ia te perguntar exatamente. Tem uma passagem em Toledo, nós temos uma avenida em Toledo que chama-se Cirne Lima. A Avenida Cirne Lima, inclusive, ele esteve aqui há poucos anos. Eu não consegui resgatar essas imagens. Inclusive, a gente saiu daqui, foi até a avenida para fazer umas fotos, uns registros da história com a presença do Cirne Lima. E o vereador e agrônomo que se formou em Santa Maria, Bisonim, estará nesse dia 15, agora, em Santa Maria, recebendo pela segunda vez a participação do certificado de formatura, junto com o Cirne Lima. Você imaginou que nós recebemos, dia 15 de dezembro de 73, né? Recebemos o diploma lá de engenheiro agrônomo. E agora, 50 anos depois, Eliseu, o Cirne Lima, com 91 anos, vai estar novamente, ó, aqui, ó. Certifico que o fulano de tal
pode exercer a profissão de engenheiro. Cara, é tão fantástico, assim, ó, me arrepio de saber que... Porque 26 colegas nossos, já, Eliseu, 26 pessoas já foram, né? Não estão mais nesse planeta, não sei qual é o planeta que o cara vai, mas a grande verdade é que ele está lúcido por 91 anos e vai entregar mais uma vez para nós. Então, gente, é uma data que não tem como não ir, não tem como estar lá. 50 anos de formatura, esses colegas que vêm do Brasil inteiro, inclusive nós temos senador lá, senadores, enfim, de todas as profissões que estão exercendo hoje, lá em Santa Maria, cara, é tão fantástico que não tem como não ir. E olhar para aquele senhor, assim, o Jaraguá, que fundou a Embrapa. Olha só a importância do ministro Cirne Lima, que escolheu o Alisson Paulinelli para depois fazer um grupo de agrônomos para formar a Embrapa. Então, a importância do Cirne Lima para nós, ele é um ícone. Esse cara é o nosso ídolo em termos de agropecuária deste país, e o país deve muito, sim, ao nosso ministro Cirne Lima. Você faça essa pergunta. Eu tenho 22 anos, me formei. Recebi o certificado do Rodrigo Antoniassi. Aí, 50 anos depois, o Rodrigo veio me entregar novamente o certificado de formatura. Eu me coloco no lugar dele, a emoção de saber que entregou um certificado para um cidadão que honrou e está aqui para receber pela segunda vez. Como é que é? Reformatura. Reformatura. É uma coisa assim. Isso é para pouco, gente. 50 anos depois, Eliseu, o mesmo cara, olha, aqui de Toledo é para ir o Beco, né? O Beco é para ir lá, porque o Beco foi nosso professor, né? E a gente tem pessoas que estão vindo do Mato Grosso, de Brasília, tudo que é lugar desse país aqui que trabalham. Então, o Cirne Lima a gente o convidou diversas vezes, mas como agora é perto, convidou em Goiás, agora como ele mora em Porto Alegre, então ele vai de carro para Santa Maria, cara. Tá todo mundo assim ansioso para se encontrar com ele de novo lá, para ver. E o mais importante é a lucidez. Ele está lúcido assim, como se fora, né, há 50 anos atrás. 91, tirando 50, ele tinha 41 anos, Eliseu. Era um jovem, cara. Era um jovem. Parabéns, Toledo. Parabéns, Toledo. Viu que 71 anos, todas aquelas pessoas, desde que chegaram aqui em 1946 até hoje, cada um de vocês fez um pouquinho por esse Toledo maravilhoso. Nós votamos aí. Nós votamos no dia 11 e no dia 12 o orçamento de Toledo, mais de R$1 bilhão. E quem fez esse 1 bilhão? Vocês lá que começaram lá em 46 até hoje é que fizeram. É a agropecuária, é o comércio, tem as profissões, todos os profissionais liberais, enfim, todos vocês, a indústria, é que chegaram a esse R$1 bilhão. Então, esse município deve a cada um de vocês, um com 0,1, outro com 1%, outro com 2%, mas não interessa. É a soma de todos vocês. Então, felicidades, parabéns, Toledo. Vocês ajudaram a fazer essa cidade maravilhosa chamada Toledo, no oeste do Paraná, e como dizia o campeão nesse planeta, e na beira do São Francisco, do Paranazão, do Guaçu, enfim, o Canaã é aqueles que ele falava assim, o Canaã do Oeste. Canaã do Oeste. Canaã do Oeste. De labor.